Quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Quando nós chegamos no nosso limite, irmãos. Você já disse alguma vez assim: eu estou no meu limite? Alguém aqui já disse isso? Em alguma situação, em algum momento você diz: eu já estou no meu limite. E eu quero dizer para você que às vezes o nosso limite parece que às vezes é tão pouco, talvez falar é pouco, pastor, porque você não estava na minha pele. Há momentos que nós chegamos num limite que parece que não há mais saída. Mas haverá uma saída. Às vezes Deus vai nos trabalhando, Ele vai nos tratando e nos vai levando a lugares que Ele quer para ali tratar conosco. E nesta noite, eu quero dizer para você o tema: quando chegamos no limite, sempre haverá uma porta principal na minha e na tua vida. E sempre há muitas portas. Preste bem atenção na mensagem, que eu estou falando de portas. Não estou falando de uma porta, estou falando de portas. Se eu estou falando portas, são muitas portas. E eu preciso agora do que, irmãos? De ter discernimento do Espírito e conhecer a porta, porque há muitas portas, mas há uma porta, na tua casa. Existem muitas portas na tua casa, no mínimo duas, mas geralmente não é só duas. Na tua casa tem várias portas. A minha casa tem várias portas, irmãos. E eu tenho certeza que na tua casa há mais de uma porta a casa que você mora. E nós precisamos tomar cuidado, porque lá na Tekeichomaha existe uma porta, a porta principal. Diga assim: a porta principal. Mais forte, que teve gente que não falou. A porta principal. Você sabe qual é a porta principal. Você sabe qual é a porta que você recebe. Você recebe uma visita importante por uma porta lateral, pela porta do fundo, irmãos. Ou você recebe por aquela porta principal. É a porta de entrada. São muitas portas. Tem muita gente entrando por tantos lugares porque... Não, eu estou passando pela porta. Que porta é essa? Tem porta que é perigosa. Se você entrar... Tem gente que entrou por essa porta, não terá volta, irmãos. Dificilmente. Ele precisa de encontrar com a porta principal. E eu quero falar um pouco, eu vou falar sobre a porta principal, mas eu vou estar falando também sobre... quando nós chegamos num limite. A mensagem é uma só, não é duas, a mensagem é uma só, mas ela fala de quando nós chegamos no nosso limite, que parece que você está andando com Deus, andando no Espírito, mas muitas vezes você chega numa situação e fala: Deus, o que eu vou fazer agora? Parece que é o fim. Parece que é o fim da linha. Não, irmãos. O Senhor fará proeza na tua vida em todo o tempo, se você estiver conectado com Ele. Se você não deixar faltar óleo, sobre a tua lamparina. Eu quero ler com você. Antes, eu quero ler aqui em João, capítulo 10. Verso 9, João 10, 9. Irmãos,
Esse versículo, será que tem alguém aqui que nunca leu esse versículo da Bíblia? O pastor Pedro nunca leu esse versículo. Só acho que umas 500 vezes. Mas será que só o pastor Pedro? Essa palavra só é novidade para quem nunca, para quem ainda não está nessa caminhada, né? Talvez há tanto tempo como nós já estamos. Eu sou a porta. Jesus disse isso. E aquele que entrar por mim será salvo. Eu quero que você preste atenção, porque o versículo diz que, olha, entrem, fiquem à vontade, porque as portas estão abertas. As portas da prosperidade, as portas, não, é uma só. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, está em João 10:9. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens, mas não é pastagem seca. A comida que você come nesta mesa, irmão, é pão quentinho feito na hora. Diga amém? Se você concorda com isso. Não é gostoso quando você vai na padaria e o pãozinho saiu naquela hora, é pãozinho quente. Esse é o melhor. A palavra você já conhece. Esse versículo você já conhece. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o que está em questão agora não é se você conhece, porque eu acredito que todos que estão aqui já conhecem, e muitos que estão assistindo pela internet ou que vão assistir também conhecem. Mas a questão não é só conhecer, é você saber por quem você tem entrado e saído. Quem entra por ele encontrará comida em todo o tempo. Ainda no dia mau, ainda no dia difícil, o Senhor te guardará no seu pavilhão, no esconderijo do Altíssimo. Haverá escape e livramento para aqueles que estiverem à sombra do Onipotente, irmãos. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá. A pessoa só tem essa liberdade de entrar e sair, irmãos, quando você conhece, você sabe aonde você está entrando e saindo, quando você conhece o pastor, e quando o pastor conhece as suas ovelhas. Quando as ovelhas conhecem o seu pastor, elas não recuam, elas sentem segurança porque elas conhecem o pastor. E vice-versa. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. E nós temos que dar valor a esse sumo pastor que nos apacenta, que nos trata, que usa homens e mulheres, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, né, nessa tribuna, para te apacentar. E por que você vem aqui? Porque você sabe que você está comendo. Nós não comemos qualquer coisa, irmãos. Nós conhecemos a porta. Você conhece a porta. Existem muitas portas, e existem muitas denominações, existem muitas igrejas, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele que disse: eu sou a porta, e quem entra por mim, irmãos, estará seguro, mesmo em tempos difíceis. Ele diz: eu sou a porta. Isto, quando ele diz eu sou a porta, a Bíblia usa muito, irmãos, linguagem figurada. Jesus, ele é o Filho de Deus. Aquele que disse eu sou a porta, ele é o Filho de Deus. Ele é antes da fundação do mundo.
Mas numa linguagem figurada fala daquele que sabe aonde entra. Nós sabemos aonde nós entramos, nós sabemos aonde nós saímos, e dependendo a porta que a pessoa entra, será uma porta de prejuízo, será um lugar perigoso, será às vezes um lugar sem volta. Mas você, nós conhecemos, irmãos, e nós sentimos o cheiro dele. Tem muita coisa que parece, mas não é. E nós precisamos de discernir por onde nós estamos entrando e saindo todos os dias. Eu falei das portas. Na tua casa há várias portas. 2 portas, 3 portas, 4 portas, 5 portas, ou sei lá quanto, talvez até mais. Mas na tua casa e na minha casa existe a nossa casa onde nós moramos. A nossa casa feita de alvenaria. Mas tem uma porta que é a porta principal. A porta principal não é a porta do fundo. A porta principal não é a porta do banheiro. A porta principal não é a porta lateral, para a direita ou para a esquerda ou para o fundo. Não, é uma porta mais bonita, é uma porta mais preparada, é um lugar bacana. E para você, na vida espiritual, para nós discernir que porta é essa, Jesus diz, eu sou a porta, numa linguagem figurada. É aquele que passa, aquele que entra. Por onde você está entrando, irmão? Por onde nós estamos entrando e saindo todos os dias? Que porta é essa? Tem muita gente achando que está na porta certa, mas ele perdeu, talvez não tem discernimento. Não, mas aqui também dá certo, aqui também pode ser. Não, a porta é uma só. A saída para nós, irmão, a saída para a humanidade é uma só. Esta porta, numa linguagem figurada, chama-se Jesus. E quem entra por ele, não haverá falta de nada. E mesmo nos dias difíceis, irmãos, aperte o cinto. Tenha propósito com Deus e busca mais do que você está buscando, busca mais ainda. Porque os dias não são bons. Mas a tua família, a tua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? Esteja todo dia atento com você mesmo, orando em todo tempo, vigiando, para não cairmos em tentação. Porque o diabo anda bramando como um leão, buscando um meio de dizer, mas pode ser por aqui, isso é frescura, não precisa disso, aqui pode passar por aqui. Não, eu quero Jesus, eu não quero religião, eu quero Jesus. Amém? Glória a Deus. Então ele diz aí, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará comida. Achará pastagem. Vamos lá? Dentro, nós não vamos sair do assunto. Quando nós conhecemos a porta, quando nós buscamos para o Espírito Santo me dá discernimento. Cuidado, Ayrton. Ninguém está vendo, não, mas essa porta aqui está bom também. Mas é o caminho? Quando eu falo da porta, a porta é o mesmo que disse, eu sou o caminho. Existem muitos caminhos. O caminho que leva a Jesus é um só, irmãos. Eu tenho que perseverar. A Bíblia diz que aquele que permanecer, irmão, aquele que permanecer. Para mim permanecer em Cristo, eu tenho que meditar na palavra todo dia. Eu preciso de congregar.
Eu preciso de ter prazer de estar com os irmãos. Porque no céu, irmão, será milhares de milhares, numa grande multidão. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. E aqui nós estamos sendo preparados, não é isolado, mas aqui é a igreja, é uma parte da igreja, se preparando para vivermos em milhares de milhares, no lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. As coisas velhas são passadas, tudo se fará novo. Qual é a maior esperança do cristão? É a certeza que Jesus está vindo, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre as limitações. O que fazer quando chegamos no nosso limite? Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmãos. 41 anos. Vai fazer 40 anos que eu entreguei a minha vida para Cristo. E cada dia eu sou mais apaixonado pela palavra de Deus, porque ela tem resposta. Ela fala de tudo na nossa vida. Do que eu posso fazer, do que eu não posso, como entrar no céu. O caminho, ela mostra o caminho. Ela fala que nós temos que congregar. Ela fala que eu tenho que perdoar. Ela fala que eu tenho que perseverar. É perseverar o tempo todo, irmãos. Aquele que perseverar até o fim. Irmão, já aconteceu tanta coisa boa. Já vivi tantas experiências, né, pastor Pedro? Quanta coisa nós já vivemos, né? Glória. Uma experiência. A cura. A libertação. A glória de Deus sobre nós. Lembra daquele dia que você falou, eu não vou aguentar. De tanta glória que veio sobre a tua cabeça. Irmão, tudo isso já passou. É agora. É hoje. É hoje. Não é nem amanhã e nem ontem. É hoje. Eu tenho que viver hoje. É hoje na presença dEle. Para vencer, para romper e para o dia que chegar o meu limite. Nós vamos ver aqui. E você vai lembrar, porque você conhece a palavra de Deus. Algumas pessoas que chegaram, eles chegaram no seu, ele falou assim, eu estou no meu limite. Mas o que fazer quando você chegar no seu limite? Pendurar a chuteira e voltar atrás? Ou sentar à beira do caminho? Não. Irmãos, quando a gente sabe o Deus que a gente serve, quando a gente conhece esse Deus, vale a pena. Eu quero ler, antes da gente fazer uma reflexão sobre alguns homens de Deus, sobre uma mulher de Deus, quando ela chegou no seu limite, quando alguém debochou porque ela era estéril, quando o diabo falou assim, eu quero ver o que você vai fazer. Não tem mais jeito, sempre há uma saída para aquele que perseverar até o fim. Para aquele que crê nas promessas, irmãos. As promessas que foi dada a Abraão, é para nós também. O que nós estamos fazendo com essas promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez para nós. A promessa que foi feita na nova aliança. Nós lemos na Bíblia, nós já conhecemos, e nós fazemos o que agora? Acomodamos com isso? Não, eu não posso. Porque vai ter momento na nossa vida, na minha vida, que você, às vezes num cenário diferente, mas talvez numa situação como aquela de Ezequiel. Vamos pensar um pouquinho sobre Ezequiel. O Senhor leva ele a um cemitério. O que tem lá, irmãos? Ele vê numa visão. Ele vê, até eu acredito, sabe, isso na minha maneira de entender, eu acredito, parece que o Senhor leva ele num cemitério, e o
sabe, todos os corpos que estão sepultados ali, é como se ele mostrasse, como se levantasse assim, o Senhor mostrasse para eles um monte, milhares de ossos secos. Irmão, é como você olhar para um deserto, um lugar que é seco, um lugar onde não tem água, e você crê que Deus vai fazer fluir água desse chão seco, desse deserto fluirá rios. Mas você olha assim, você só vê uma terra seca, uma terra sedenta, um sol terrível, e a pessoa diz... A pessoa não consegue, sabe, crer e fala, nossa, mas como brotar água dessa, num negócio seco desse? Uma terra que está rachada. O que Jesus disse, irmãos? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E a Bíblia também diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E Deus, vamos voltar lá no Ezequiel. E o Senhor mostra e fala, Ezequiel, o que você acha? Isso aí pode viver? Ele fala, Senhor, tu sabes. parece que ele fica, irmão, sabe quando a pessoa responde com tanto cuidado? Ele sabia quem estava falando, que era com o Pai, Deus Todo-Poderoso. Ezequiel, tem como isso aí viver? Ele fala, Senhor, tu sabes. Tudo é possível, né? Não sei, o Senhor sabe. Ezequiel, profetiza. Abra a boca e libera a palavra. Libera a palavra. Profetiza coisas boas. Profetiza situação sendo mudada, irmãos. Na tua casa, na tua família. Porque o Senhor fará proeza. O Senhor fará brotar água no deserto. O Senhor dará vida àquilo que parece, que você olha assim e fala, isso é impossível. E é tão lindo que Jesus fala, a palavra fala assim, que o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza para que esses ossos vivam. E a Bíblia fala, quando ele libera a palavra e profetiza, irmão, levantou aqueles ossos secos, cada um ajustando no seu corpo, e levantou um exército. Agora profetiza para que eles tenham um fôlego de vida, que tenham alma, que respirem. Ezequiel ficou maravilhado diante daquilo. Amém? Mas agora, vamos lá, eu quero ler duas referências aqui, que está em Êxodo, capítulo 14, verso 15 e o 16, eu quero ler com você. Glória a Jesus. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Versículo 16. Quanto a você, Moisés, não parece o nome dele aqui, mas a conversa é com Moisés, irmãos. Estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão, e abrirão caminho, para que os israelitas passem pelo meio do mar, pisando em terra seca. Entende, irmãos? E o poder que dele recebeste está em vós. Jesus disse, eis que eu vos dou autoridade. Eu vos dou poder e eu vos dou autoridade. E muitas vezes, sabe como nós nos posicionamos, irmãos? Tem muitos crentes que se posicionam como coitadinho. Quem sou eu? Já viu a gente falar isso, irmãos? Mas quem sou eu? Você é filho de Deus. Diga amém? Você é filho de Deus. E logo que você é filho de Deus, você também é um príncipe.
Aqui tem príncipes e princesas. E o lugar de príncipes e princesas, irmãos, é no palácio. É numa posição legal, porque é o rei que coloca, e é o rei dos reis que te coloca numa posição de autoridade. Mas será que nós estamos usando essa autoridade? Será que nós estamos usando essa posição, que não foi o homem, foi Deus que te colocou nisso? Na posição que você é para exercer como príncipe? Nos palácios. E muitas vezes o crente diz assim: quem sou eu? Com uma baita de uma autoridade. Aquele que diz: eis que eu vos dou o poder. O poder está sobre vós. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Eu estou dando poder. Eu estou dando autoridade. Mas a autoridade não é ser autoritário não, viu, irmão? Tem gente que mistura uma coisa, né? Não, eu tenho autoridade, eu não sou autoritário. Não precisa dizer que eu sou. Você não precisa dizer que você é. Você é o que você é, porque Deus te coloca nessa posição, te honra, te capacita, te dá autoridade para você exercer na onde Ele te colocou. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. O diabo está sempre querendo te pisar, sabe? Para você não crescer, para você não se posicionar. Ele quer dizer que o seu lugar é lá fora. Não, o teu lugar é dentro. Nós passamos pela porta principal. Quando eu falo nós passamos pela porta principal, nós entramos por Jesus, irmãos. E nós entramos e ocupamos a posição que Ele coloca cada um de nós. E o meu lugar não é o teu lugar. O teu lugar é aquele lugar, é para você. E ninguém é para ocupar aquele lugar, porque ele foi preparado para você. Para você exercer. Mas será que nós estamos preparados para isso? Ou nós estamos olhando quem está se posicionando? Enquanto é para mim me posicionar, e para mim me posicionar, entrar pela porta, não é pelas portas. Eu entro pela porta, e eu vou ficar aonde Ele me colocar, porque o meu lugar, aquele lugar é só para mim, irmãos. O teu lugar ninguém pode tomar, porque Deus preparou para você. Amém? Glória a Deus. Então, diga ao povo que marcha. Olha só, ele diz: por que está clamando a mim? Ou por que clamas a mim? O que é oração, irmãos? Tem gente que nunca está pronto. Você pergunta para ele: não, estou orando. Ele está orando, faz tantos anos que ele está orando, irmão. Estou só orando. Ora, ação. Ora e age. Não é, mas é que tem que... Agora, espera com paciência no Senhor, mas você orar, falar e agir. Só que tem uma: se você agir na hora errada, pode dar tudo errado na nossa vida. Se nós não... Ao discernimento aí, irmãos, ao discernimento. A hora que eu posso agir e a hora que eu tenho que esperar. Tem hora que você tem que esperar para você ver o momento que você tem que avançar. Para isso eu vou ter que ter discernimento, porque eu não posso vacilar. Eu preciso de saber, eu preciso de entender, eu preciso de ver com os olhos espirituais. É a hora que eu tenho que agir. Eu tenho que ter uma ação. Não, Deus vai fazer. Ele vai fazer. Eu também tenho que fazer a minha parte. Ele vai mover a situação. Mas eu não posso ficar só orando. Não, Deus vai fazer. Deus... E Ele faz mesmo. Você sabe o que Ele faz. Tem vivido experiência com Deus. Eu quero agradecer a todos que têm orado pela minha mãe. Tomar uma água aqui. Minha mãe ficou 21 dias internada, 85 anos.
Na primeira semana, irmão, nos primeiros dias, nós somos em 10 irmãos, os médicos falaram, quem quiser ver ela viva, já vai visitando, quiser ver aqui no hospital, porque ela tem 48 horas. Todo mundo ficou acelerado, irmãos. Muita gente orando, eu sei que muita gente aqui orou, e nós temos que continuar orando ainda por ela, mas ela está viva, viu? Ficou 21 dias internada, veio para casa, está com os pulmões bem comprometidos, está no oxigênio, não pode ficar sozinha, 24 horas, tem que ter alguém junto com ela, estamos cuidando. Deus trouxe para casa, e já faz 21 dias que ela está em casa, e eu creio que Deus está tratando, irmão, Deus está tratando nos filhos, Deus está tratando nela mesmo, tudo tem o seu tempo, e a última palavra é dele. Não vamos dizer que a medicina é importante, a ciência, as pessoas que foram preparadas, que estudaram a medicina, isso é um dom maravilhoso, irmãos, de estudar, de mexer na cabeça, mexer no coração, mexer em cada célula dentro do corpo humano. Só que a última palavra é do Senhor, e Deus está sustentando ela em casa, e isso é maravilhoso, você vê o agir de Deus. Então, vamos ver o verso 16, Êxodo capítulo 14, verso 16. Quanto a você, Moisés, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão, e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar, pisando em terra seca. Você imagina, irmãos, você já conhece o versículo, mas o Espírito de Deus preparou esta palavra, é para que você mergulhe na visão espiritual, na visão da referência bíblica, e você veja o cenário de uma situação sem saída, que nem o líder, Moisés estava na direção de Deus, mas ele estava já no limite dele, ele já não sabia mais o que fazer, e na madrugada saindo em direção ao Mar Vermelho, mas o que fazer diante do mar? O que fazer diante dessa situação? Haverá uma saída para você, haverá uma saída para nós, irmãos, se nós estivermos atentos, se nós não estivermos distraídos como Marta. Tem muitos crentes que andam distraídos, não, isso aí não tem problema, só o fato de você vir sentar aí já não resolve, só o fato de eu estar aqui em cima ministrando também não resolve, só o conhecimento também não é suficiente, é necessário a conexão, irmão, é necessário uma ligação, uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo, amém? Para que a gente possa estar atento com as coisas, é o que eu disse, é como brotar água no deserto, num chão que o solo está até rachado de tanta seca, é impossível. A pessoa sempre fala, isso aqui é impossível. Não, é possível, tudo é possível se crermos. Se Deus quiser, é possível brotar água desse deserto. Se Deus quiser, é possível o morto se levantar, irmão, da sepultura, ou se levantar da cama, se levantar de uma enfermidade, se levantar de um diagnóstico que o médico falou, isso aí não tem mais jeito. Tudo é possível, mas só o conhecimento da letra, sem a conexão, sem estar, sabe, aquela fé, com a fé ativa. Agora eu não posso dizer, não, eu tenho uma fé que é um negócio, só que essa fé não tem, ela não tem ação, ela não faz nada, é uma fé. Eu falo, nossa, eu tenho uma fé, mas o que você faz? Eu creio. O que você faz? Só creio, mas eu creio como assim? O que você faz para manter essa fé? A fé, irmãos, nos faz mover, a fé nos faz andar, a fé nos faz movimentar. Quando nós vemos
O mundo espiritual, quando nós temos a visão do mundo espiritual, faz você movimentar. Então só o conhecimento, existe alguém, existe um ser que você conhece muito bem, que a Bíblia fala dele, que ele estava no céu, ele foi lançado para baixo, não foi encontrado lugar para ele no céu, com a sabedoria, com um conhecimento maior do que o de Daniel, mas não há salvação mais para ele. Satanás está julgado e está condenado, e vai chegar o dia, vai chegar o momento em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, com todo o conhecimento que ele tem. Então nós não podemos ficar no bom conhecimento, que ele é indispensável, o conhecimento. Se você não conhecer o caminho, irmão, como você vai andar no caminho se você não conhece o caminho? Se você não sabe o caminho, como nós vamos andar no caminho? Agora, quando nós falamos dos céus, não é só conhecer na palavra, eu preciso de, no Espírito, estar conectado. Todo dia tem gente ficando para trás. Todo dia tem gente correndo para Deus. Tem gente correndo para Deus. Tem gente entrando pela porta. Tem gente entrando pela porta. Tem gente vindo para Jesus. Mas tem gente entrando em outras portas. E até então está dando para se virar. Porque ele vai lá fora, ele volta, ele entra, ele sai, ele vai. E vai chegar uma hora que a porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, o conhecimento, com todo o conhecimento, com tudo que já ouviu, ficará de fora. E a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os bêbados, os maldizentes, os adúlteros, os efeminados, os mentirosos. A Bíblia é poderosa. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Jesus. Quando chegamos no limite, olha aí, quando nós chegamos no nosso limite, Deus chega com a providência. Por isso, ao Espírito Santo dentro de você falando com você. Você não segue qualquer pessoa. Aliás, você segue ao Espírito. Você ouve a voz do Espírito. Quando você chegar no seu limite, sabe? O Senhor chega com a providência. Por isso, quando você fala assim, eu já estou no meu limite. Eu não sei mais o que fazer com essa situação. Ou financeiro, ou na saúde, ou no casamento, ou com o filho. Nós precisamos, irmãos, falar menos. Tem coisas que às vezes nós falamos mais com as pessoas do que com Deus. Olha o Espírito Santo falando aí, ó. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado disso, nós como igreja. Porque às vezes nós falamos muito mais com as pessoas. Conversamos muito mais com as pessoas. Coisas que é para ser tratado com o Pai das luzes. E nós falamos, e nós contamos, e falamos tanto. E a providência não vem do homem, a providência vem de Deus. Quando não haverá, quando você acha que não vê, quando você não vê mais saída. Ele é a tua provisão. Você crê nisto? Glória a Deus. O limite de Moisés. Qual era o limite de Moisés, irmãos? O mar. O que Deus fez? Você consegue ver essa cena, irmão, no Espírito? Você pode ver pelo Espírito uma multidão em direção ao mar? E Moisés falou, o que nós vamos fazer agora? Senhor. A Bíblia diz que Deus abriu o mar. E o povo passaram.
Mas foi até a última hora. O diabo dizendo: eu vou te pegar. Vocês não vão para lugar nenhum. Vocês serão escravos. Mas havia uma promessa. Israel tinha uma promessa, irmão. Você tem uma promessa. Você tem uma palavra. Eu tenho uma palavra. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? O que nós estamos fazendo com a palavra que já foi liberada, já foi entregue para nós? Ou será que a hora que terminar essa reunião, aí vai, domingo que vem é outra reunião, vai cair no esquecimento, irmão? E nós temos que ir embora daqui meditando naquilo que o Espírito de Deus está falando hoje para nós. Quando não há mais limite, Ele abre o mar vermelho. Quando as pessoas se vê, quando você se vê sem saída, Ele tem uma saída. E você está preparado? Deus pode usar, e Ele usa até o ímpio, irmãos. Até gente que não conhece essa glória. Como você conhece, Deus pode usar de alguma forma pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, como você tem, para entregar algo para você. Você crê nisto? Eu creio. Temos que estar preparado, tem que estar pronto, viu? Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, e até gente mesmo que nem conhece Jesus, você conhece, você é filho, você é príncipe. E às vezes o outro nem está em toda essa posição, não conhece esse Deus que você serve. E Deus usa até ele de alguma forma, talvez em alguma área, para te abençoar com alguma coisa. De uma forma tão inesperada, irmão. O limite de Abraão, qual era o limite de Abraão, irmãos? Era a morte de Isaac. O limite de Abraão era a morte de Isaac. Ele foi, irmãos. Ele foi, obedeceu, foi até o fim. Às vezes nós esperneamos, às vezes falamos o que não devemos, às vezes vacilamos, irmãos. Nós que às vezes falamos que temos tanta fé, e às vezes há momento na nossa vida que nós damos aquela: meu Deus, eu já estou no meu limite, eu não suporto mais essa situação, eu não vejo mais saída. E a Bíblia diz que sempre haverá uma saída quando você estiver no seu limite, quando você não, parece que você não consegue subir mais os degraus, porque é para nós estar subindo todos os dias, e às vezes chegamos num momento que fala: não dá mais. O que será que passou na vida de Abraão, irmãos? Todo aquele tempo, aquela peregrinação, aquela caminhada para o monte aonde Deus falou: você vai lá, você vai oferecer, é o Isaac, não vai ser cordeiro, é o Isaac que você vai oferecer. Na onde eu vou mandar, você prepara a lenha, prepara tudo. É o limite de Abraão. Tão bonito falar de Abraão, né? A gente vê a fé de Abraão. E por causa da fé de Abraão, a bênção pegou até nós, irmãos. Só ouvi um amém, 2. Por causa da fé de Abraão, você foi alcançado. A minha família eu fui alcançado. A minha família é do Senhor. Profetiza aí, irmão, a minha família é do Senhor. E o que Deus
quando Abraão chegou no seu limite, Deus proveu o cordeiro. Deus parece que cobriu, irmãos. Estava lá o Isaac já sendo amarrado, nas lenhas, tudo pronto. A lenha está sendo colocada aqui, e o Isaac já vai ser amarrado aqui, e eu estou vendo, eu sou o Abraão, vou ter que sacrificar meu filho, e é o que Deus está mandando fazer, e eu só vejo isso, e o cordeiro está aqui. No meio da mata. Ele só olhou assim e viu, irmão, olha o cordeiro aí. Não faça isso com teu filho não. Quando ele levantou o cutelo, o anjo bradou e falou: Abraão, não faz isso, Abraão. Agora eu vi que tu é duro na queda, Abraão. Agora você provou que você crê. Não é o teu filho, aí ó, o cordeiro aí. Ele não foi lá, irmão, lá em outro lugar, em outro monte, não sei não. O cordeiro estava ali, ó, enroscado no mato, em alguma coisa. E ele pegou o cordeiro e ofereceu no lugar de Isaac, seu filho. E nós, quando Deus nos aperta, que eu creio que se a gente tivesse um tempo, se fosse uma escola bíblica, e a gente tivesse um tempo e parasse para ouvir, aqui tem coisa, hein? Acho que tem muita gente que fala assim: pastor, eu cheguei numa situação assim que eu falei, e agora? Eu cheguei no meu limite. Para quem está, irmãos, conectado, está ligado em Cristo, no Espírito, que anda no Espírito, que não se conforma com esse mundo, que não se conforma com os prazeres desse mundo, que insiste em andar na vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, haverá uma provisão, nem que for na última hora, para você e para mim, irmãos. Mas você não pode retroceder. Nós aprendemos, a Bíblia nos ensina demais. Eu estudei o livro de Jó, irmãos, há muitos anos. Eu estudei o livro de Jó chorando, porque cada lição eu vi no Espírito, foi desenrolado. Eu vi todo o cenário, tudo que Jó passou. Ele era fiel. Era o homem mais rico do Oriente e o homem mais fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus permitiu o bicho mexer em tudo, irmãos. Ele perseverou adorando, porque ele sabia em quem ele cria. E a sua sorte, se você ler o livro de Jó inteirinho, é coisa linda. Você vê que a história dele é revertida, irmãos. Deus dá tudo muito mais e muito mais lindo. Os filhos, Deus dá tudo de volta. O que Deus permitiu ele ter perdido. E mesmo sendo fiel, ele não questionou Deus. Mas a desgraça foi tão grande na vida desse homem, de Jó, que não sei se você já leu isso. A Bíblia diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou que aquele dia deveria não ter existido, irmãos. O dia que disseram, acaba de nascer um homem, que aquele dia não houvesse luz. Ele fala isso. Só que o diabo esperava que ele ia blasfemar de Deus. Isso ele não conseguiu. E o Senhor o abençoou. Então a gente aprende muito. Mas, falei aqui de Abraão, o Senhor proveu o cordeiro. E o limite de Ana? Vamos falar aqui um pouquinho só? A Bíblia fala de Ana que era estéril. Em vez de, às vezes, ficar queixando, ora, sabe, se guarda mais, fica mais reservada, busca o quebrantamento, geme aos pés do Senhor Jesus. Até o gemido, irmão, sem palavra,
A Bíblia diz que o Espírito sabe o que você quer dizer só num gemido, sabe, num sussurro de palavras. O Espírito sabe muito bem o que você quer, que você está dizendo, porque Ele conhece o nosso coração e Ele leva tudo diante de Deus. Amém? Então Ana, o limite de Ana era ser estéril. Cadê aqui? Deus lhe deu um filho. Deus é dono de tudo, irmãos. Deus pode tudo. Ele pode todas as coisas. Todo o poder está na sua mão. E Ele deu até uma porção de poder, foi entregue para cada um de nós. Por isso que eu estou falando, o Espírito Santo está falando, se posiciona. E viva para a glória de Deus. Viva para cuidar da sua família. Viva nós, né, pastor Pedro, para amar nossos netos. Viva para amar os nossos filhos, para amar a nossa família, para amar a sua família, irmãos. Viva para servir. Viva para a glória de Deus. Viva para ser um embaixador de Cristo. É muito lindo nós lermos na Bíblia, somos embaixadores de Cristo, mas na verdade às vezes eu não sou nada de embaixador, está escrito, mas a minha posição não é de embaixador. Embaixador, irmão, não é eu dizer eu sou embaixador mas na verdade eu não faço nada. É nos posicionar para servir. É para não se conformar com esse mundo corrupto, cheio de maldade, cheio de perversidade. É para orar pelas nações, é para orar pelo Brasil, é para orar pelas famílias. E quando nós fazemos essas coisas que eu estou falando, quer dizer que eu não sou só um corpo. Eu não sou só uma pessoa viva que anda para um lado e outro. Não, nós fazemos a diferença na terra dos viventes, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu evangelizo, eu prego a palavra, eu sou embaixador, você adora, você se posiciona, é aqui, é na tua casa, é no teu trabalho, é aonde Deus te colocar. É aonde Deus nos coloca, irmãos. A Bíblia diz que o limite da Ana era ser estéril, mas Deus lhe deu um filho. E o limite de Cristo, irmãos? Vamos falar assim, o limite de Jesus qual era? Está lá na porta. O limite era a... Mas ele vive limitado, irmãos? Não. O limite de Jesus era a morte na cruz. Mas o que Deus fez, irmãos? Oh glória! Deus o ressuscitou no terceiro dia. Que coisa linda, né? Que coisa linda. O terceiro dia ele ressuscitou. O limite era a cruz, era a morte. Eu estou finalizando, mas eu pergunto para você, não precisa responder para mim. É aí dentro de você, é você e o Espírito de Deus agora. Qual é o teu limite? Irmãos, qual é o teu limite? O que você está vivendo aí? Que você não conta. Talvez você não compartilha nem com a tua esposa, nem com o teu marido. Os filhos vivem às vezes num limite que você não compartilha com o teu pai, com a tua mãe. E o Espírito de Deus está dizendo, qual é o teu limite que você está vivendo hoje? O limite de Jesus era a morte. Ele venceu a morte. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ana, o limite era estéril, Deus deu um filho. Moisés era o mar, Deus abriu o mar.
Abraão era o filho que ia ser sacrificado. Deus preparou um cordeiro. Qual é o teu limite? Você consegue ver o teu limite? Talvez o teu limite, sabe, que você não tem tido aquele desejo. Ao Espírito de Deus falando. Ao Espírito de Deus tratando em nós, irmãos. Não tem aquele desejo de servir a Deus. Você vem na igreja de vez em quando, ou você está aqui sempre, mas eu venho porque eu faço parte da igreja. Também faço parte da igreja, irmão, isso aí. Mas eu não tenho aquele desejo. Talvez falte um desejo de buscar a Deus, de ter a presença. Este lugar, este altar, tem sido rei que chomas de que checar. Deus tem usado os seus profetas. Deus tem usado os teus servos. O que você está fazendo com o que você tem comido aqui? Com o que tem sido servido? Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Só eu estar aqui não adianta. Só eu estar em todos os cultos não é suficiente. Só eu vim de vez em quando também não resolve. Ah, mas eu faço a obra também. É importante, precisa. Essa igreja é linda porque cada um faz alguma coisa. Tem um que prega, tem um que canta, tem um que... São dons, são ministérios. Um canta, outro toca, outro prega, outro cuida da mídia, outro não mede esforço para trocar isso aqui, ó, porque essas coisas dão problema. Tem que trocar, tem que arrumar, outro que tem que cuidar o corpo diaconato, os irmãos que cuidam da entrada, quem entra, quem sai, olhando o banheiro, se tem água, se tem papel higiênico no banheiro, se tem água no bebedouro. Tudo isso é importante, irmãos. Tem gente cuidando das crianças, isso é dons. Nós precisamos tomar muito cuidado com o trabalho, fazer tanto para o dono da obra, mas não tem intimidade com o dono de tudo isso, irmãos. Quem que é o dono de tudo isso? Pastora Valéria, pastor Rafael, pastor Pedro, que é o dono da igreja lá embaixo. Não, né, pastor Pedro? Deus te confiou, coisa linda. Deus te confiou para cuidar lá. Acho lindo o trabalho que vocês fazem. Lindo, maravilhoso. Que Deus continue fluindo sobre vocês, sobre a tua esposa, pastora Mara, sobre a tua vida. Acho lindo o trabalho que você faz. Eu quero melhorar, irmãos. Nós estamos num trabalho lá em casa. É a igreja em casa. É um espaço que acomoda 40 pessoas, até um pouquinho mais. Nós fazemos aquilo. Muitas vezes eu passando por deserto, em momentos difíceis, nós não paramos, nós não abaixamos as portas e vamos continuar ali até enquanto Deus quiser. Mas eu creio que Deus está preparando um salão por aquele lá por perto, porque nós queremos, não é ficar só dentro de 4 paredes também, lógico, né? Mas nós queremos implantar ali uma porta e sabe, e realmente fazer a evangelização, um trabalho bonito, né? De levando a palavra. Hoje em dia tem várias formas. Nós precisamos de estar aí fazendo cada vez mais. E eu quero viver para isso, irmão. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver para pregar a palavra, para evangelizar, para dizer num cartaz. Eu tenho vergonha de falar. Eu não gosto de falar. Mas eu posso carregar um cartaz e dizer, olha, Jesus está voltando. Jesus te ama. Isso aqui não é muito difícil. E assim as pessoas vão se soltando e vai fazendo o trabalho evangelístico. Amém? Eu quero que vocês fiquem com essa palavra. Eu sou muito limitado. Se você fica olhando só para a parte, descarta a parte que você, talvez em alguma palavra que eu atropelei, que não ficou bem
talvez bem colocada na minha expressão, mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, Ele te dá a interpretação e te leva a lugar muito mais longe do que eu consegui passar para você. Cada um de nós é assim que o Espírito Santo faz. Quando nós chegamos, não, é assim que o Espírito está falando, dentro daquilo que eu estou falando. O Espírito de Deus te revela ainda além da pegada que Deus está me dando aqui. Você crê nisto? Você está recebendo? Então aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. E que aquilo que o limita, que aquilo que te limita, irmão, possa servir, seja o instrumento. Sabe, aquilo que parece que nos limita, seja um instrumento para um milagre na tua vida. Amém? Glória a Deus. Não olhe para o problema como fim. Não olhe para o problema, irmãos. Mas agora é o fim. Vai morrer, é 48 horas. O Senhor acrescentou os anos de vida da minha mãe para um propósito, irmãos. O Senhor está tratando de alguma forma, nós só precisamos procurar em Deus, no Senhor, entender o que Ele quer passar para nós, qual é a lição, o que Ele quer nos ensinar. Que talvez essa situação é para manifestar um milagre de Deus na sua vida, na nossa vida. Não olhe para o problema como fim, mas como a oportunidade da manifestação da glória de Deus no teu caminho. Amém? Fique com essa palavra. Guarde esta palavra. A hora que eu já estou fechando essa mensagem, eu estou encerrando. Mas leva ela. Mas cuidado. Porque o inimigo está procurando tirar ela, porque ela é boa, e colocar alguma coisa que não edifica na nossa vida. Cuida bem do que Deus tem te dado. Guarda bem o que Deus está te dando nessa noite, para que o inimigo não roube a bênção que é completa, a bênção que é em todo tempo. É no tempo de crise, irmão. É no tempo que tem muita gente desesperada. Você só descansa. Você fala assim: eu descanso na sombra do Onipotente. Mas se faltar, não vai faltar. Pode até faltar, mas não vai faltar. Pode ou não pode faltar? Mas Deus já está mandando um anjo levar o pão, levar a água. Alguma coisa vai acontecer, irmão. Você crê nisto? Então aplaude o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra que eu quero deixar para você. Medita nessa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar essa mensagem. Que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor te faça prosperar. Só que quando você prosperar, seja lá na área que for, continua no altar. Continua, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, tudo no altar do eterno, irmão, porque ele cuida dos detalhes da nossa vida, do mais novo até o de mais idade neste lugar, e você que está nos ouvindo aí pela internet também. É só crer, é só se posicionar, porque fiel é o que fez a promessa. Amém?